Fala galera, bom, a nossa aula de hoje é o começo, na verdade é uma revisãozinha de conjuntos numéricos e depois nós vamos introduzir aqui um novo conjunto numérico para vocês. Então, primeiro a nossa revisão, ó. Números naturais, então aquele conjunto dos números naturais que vocês já trabalham há um bom tempo, né? São os números utilizados para contagem. Então, números naturais é representado pela letra N e os elementos 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Número natural normalmente está associado à ideia de contagem. Depois, números inteiros, representado pela letra Z. Contém todos esses números naturais mais os simétricos. Então, todos os naturais mais os negativos. Depois, números racionais. Olha só a definição de números racionais. São as frações A sobre B, onde A é um número inteiro e B também é um número inteiro, só que diferente de zero. Lembra que esse asterisco elimina o zero do conjunto, tá? E quando a gente fala de números racionais, é importante a gente falar uma coisinha, ó. São os números que podem ser escritos como fração, não necessariamente estejam na forma de fração. Então, quando eu olho, por exemplo, aqui, ó, 2 terços é um número racional, o 2 e o 3 são números inteiros, menos 1 quarto é um número racional, raiz quadrada de 9, será que é um número racional? Bom, raiz quadrada de 9 é 3. Ah, mas não está como fração, será que é? É. Porque mesmo não estando como fração, eu posso pensar que aqui é a mesma coisa que 3 sobre 1, ou 6 sobre 2, ou 9 sobre 3. Então, mesmo não estando na forma de fração, pode ser escrito como fração. Os números decimais exatos, 2,37, ou número negativo, menos 5, 1,33, esse daqui também não está na forma de número fracionário, né? Mas pode ser escrito como fração. Então aqui dá para a gente perceber o seguinte, que no conjunto dos números racionais estão contidos esses números inteiros e também, né, os naturais, visto que os naturais estão aqui nos inteiros e os inteiros então estão aqui dentro. O nosso novo conjunto, que é o dos números irracionais, nós vamos representar esse conjunto por R menos Q. Então, falou em números irracionais, a gente vai usar essa representação aqui. Então, quais seriam esses números irracionais? Parece que nós já falamos de todos os números, né? Mas temos alguns casos aqui, ó. Quando que eu vou ter um número irracional? Quando eu tiver um número decimal, então um número com vírgula, infinito, então ó, veja que aqui no final do número eu coloquei, ó, a reticência, os três pontinhos, ou seja, esse número continua. E sem uma repetição, então olha a diferença, aqui tem uma repetição, o 3. Aqui tem uma sequência, ó, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Eu até consigo perceber uma sequência, mas não ocorre uma repetição. Então esse é um número irracional e tem que ser infinito, né? Outros exemplos de números irracionais são as raízes de números primos. Então, por exemplo, raiz quadrada de 2. Se você utilizar uma calculadora, você vai ver que o resultado que vai aparecer é esse daqui, ó, 1,4142135. Então também não é um decimal infinito e não periódico, não ocorre uma repetição, tá? Se eu fizesse a mesma coisa com raiz de 3, raiz de 5, então as raízes não exatas serão números irracionais. Se for raiz exata, raiz de 9 é 3, é número racional, tá? Alguns outros exemplos aqui, ó. Então, 18 sétimos. 18 e o 7 são números inteiros, portanto, isso daqui é um número racional. Raiz de 3 sobre 4 está na forma de fração, mas qual é a nossa definição para racional? Numerador e denominador tem que ser números inteiros. Raiz de 3 não é número inteiro, portanto, isso daqui é um número irracional. Pertence a R menos Q. Próximo, ó.
0,121121112 é a mesma ideia desse, ó. Eu até consigo perceber uma repetição, uma sequência, desculpa, mas não tem uma repetição. Então também é um número irracional. E o último aqui, ó, 0,123123, esse tem uma repetição. O 123 está repetindo. Portanto, este é um número racional. Além disso, quando eu tenho números irracionais, pode acontecer isso daqui, ó, de ser dado uma aproximação para o número. Então, nós já vimos que ele não é exato, ele é infinito, né? Ele é decimal infinito. Então, por exemplo, raiz de 3. Se você calcula a raiz de 3 em uma calculadora ou por métodos, né, de aproximação, a gente encontra esse valor aqui, ó, 1,732050808 e assim por diante. Aqui até parece que repete, mas continua e não há essa repetição. Então, o que significa dizer, assumamos que raiz de 3 é igual a 1,732, ó. Comparem. Esse é o valor do raiz de 3. Se eu usar esse valor, é uma aproximação para o raiz de 3. Está bem próximo do raiz de 3. Só que se você olhar, esse número é menor do que o valor do raiz de 3. Porque ele tem mais casas decimais aqui, ó, além do 2. Então nós dizemos que isso daqui é uma aproximação por falta para o raiz de 3. Por que uma aproximação por falta? Porque esse valor é menor do que o valor real do raiz de 3. Então ainda falta alguma coisa para esse valor chegar no valor realmente do raiz de 3. E também nós temos assim, ó, o que significa dizer? Assumamos que raiz de 3 é igual a 1,733. Também é uma aproximação para o raiz de 3, mas compare. Aqui era 1,732, aqui 1,733. Então esse valor é maior do que o raiz de 3. Então nós dizemos que isso daqui é uma aproximação por excesso para o raiz de 3. Bom estudo a todos.